Olá, vamos começar de novo. Hoje, dia 28 de abril de 2021, noite de movimento, saúde mental hoje. É uma noite importante, né? Hoje é internacional da educação, né? E a educação que passa por essa tecnologia e entrando nessa cultura digital, nós hoje estamos vivenciando isso, né? Nós estamos vivenciando os desafios da tecnologia. Olha só, estamos desafiando. Já voltei aqui no Instagram, tô vendo a turma entrar. Vocês estão me ouvindo? Dionísio, Elaine, Vera, Camila. Olha que bacana. Se estiverem me ouvindo, coloca joinha aí, ou sim, ou coloca coraçãozinho. E Paulão do Bem vai chegar aqui agora também. Cadê o Paulão do Bem? Entrando no Instagram e no Facebook também voltamos. Vamos ver se vocês estão nos ouvindo. A Vânia já está aqui de novo aqui no Facebook, ó. Boa noite, sim, a Cristiana também. Bacana. Vou fazer aquele procedimento de compartilhar Então já me para a aceita turma, aí, vai. enquanto vocês compartilhem também para a gente dar uma boa noite para o Paulo. Paulo, Paulão do Bem, boa noite. Chamar o Paulão aqui, né? Porque eu tô dando boa noite sem chamá-lo. Ah, beleza, hein, gente? É isso. A gente tá aqui fazendo o segundo teste. Essa nuvem, nós nos desencontramos, né? Vamos ver. Boa noite, Paulão. Boa noite. Agora eu te ouço bem. E o pessoal, tá ouvindo o Hum, Paulão? Eva! Fala mais, Paulão. fala mais. Eu tô abrindo o trem aqui, gente, porque Hoje nós eu, estamos em slow motion. eu fechei tudo. Esse Enquanto conteúdo não está disponível, falou para mim. Olha que coisa, hein? que Lá no coisa. Facebook. Estabelecido contato com o Paulão do Bem. As pessoas estão te ouvindo, Paulão. Agora tá ótimo, Ana Paula falou. Beleza, tá tudo Aê! ok. Bacana, olha. Gente, que prazer falar com vocês e que paciência legal de vocês aí, né? Nós estávamos falando agorinha pouco, né, dessa coisa de que nós estamos vivendo num período de caos e muita gente desconsidera que nós estamos vivendo num período de caos, mas nós estamos vivendo, né? Não é porque nós estamos aqui confortavelmente nas nossas casas, com nossos trabalhos sendo encaminhados, reformulados e também alguns salários aí em dia, que a gente vai desconsiderar que nós estamos vivendo num contexto muito estranho, muito complexo. Mas nós precisamos nos apoiar, nós precisamos estar juntos, nós precisamos, nem que seja assim, igual tá aqui na nuvem, né? Juntos aqui, nesse contexto que a gente gosta sempre de falar, que são os dispostos que se atraem, né? Nós estamos aqui em busca da nossa sanidade mental, da nossa e do que nós possamos ajudar aos outros também. Olha só, a Janaíne colocando aqui, Marli Paulo, hoje tem uma convidada de Ê! Beleza, tá Goiás, tudo a minha ok. cunhada. Olha que fantástico, Bacana, gente. olha. Gente, que Fã prazer falar com Bem-vinda. vocês e que paciência do legal de Ô, Facebook, né? vocês Goiás. aí, Massa né? demais. Nós Desliga só estávamos seu áudio falando do agorinha Facebook, pouco, Paulo. né, Deixa só dessa no coisa de computador para a que gente ver que nós vai ficar estamos bacana. vivendo num período de Beleza, caos beleza. e É Tipo preciso muita gente assim? haver caos desconsidera que para nós haver estamos vivendo num evolução. período Isso de mesmo, caos, mas Cristiano. nós estamos É tipo vivendo, né? assim? Não é porque nós estamos aqui confortavelmente nas nossas casas,
com nossos trabalhos sendo No Facebook, encaminhados, você tirou do reformulados, Facebook, assim, e seu som? também alguns salários Já aí tinha em tirado. dia, que a gente vai desconsiderar Beleza. que nós Agora estamos ficou vivendo ótimo. num contexto muito Beleza, estranho, Paulo. muito Ai, que complexo. bom, gente. Que Mas nós bom. Nós aqui precisamos estamos nos apoiar, querendo nós conversar precisamos com você sobre as inspirações necessárias, né, para nós conseguirmos passar por esse Tipo, período, né? Coronel Fabriciano presente ali também. Ah, beleza. Coloca para nós aí as cidades para a gente ir vendo e movimentando, porque como a gente caiu, quando vocês comentam, as pessoas vão vendo. Gente, eu estou vendo a lua cheia daqui, não sei se vocês estão quem vendo. caiu? Caiu? Naquela hora nós caímos da nuvem, né? E agora a gente está aqui de novo. Beleza, Juscelis? Disse que o áudio do Paulo agora tá beleza. Paulo, nós as cidades para a separamos gente ir vendo um e sujeito para movimentando, nos porque como a gente inspirar aqui, caiu, olha, Minas quando vocês Novas. comentam, as pessoas vão vendo. Gente, eu estou vendo a lua cheia daqui, não sei se vocês estão Quem vendo. caiu? Caiu? Agora que eu Naquela hora descobri, nós Paulo, caímos da não só o nuvem, né? E som do agora seu, do seu a computador, gente está aqui de o áudio novo. do Beleza, vídeo. Juscelis? Você Disse que abriu o o áudio vídeo, do aí Paulo tem agora lá tá beleza. o Paulo, microfonezinho. das cidades pra Bota gente no ir xizinho vendo lá o também. movimentando, porque como a gente Buritis, caiu, Carmo do quando Caju, vocês Minas comentam, Novas, as pessoas vão vendo. Paulistas, Gente, eu tô vendo a lua cheia daqui, não Itamarandiba. sei se vocês Gente, estão quem vendo. caiu? Agora, Passa no naquela passa, hora, nós olha só, caímos da gente. nuvem, né? E Cultura agora digital. Pega seu a gente mouse, tá aqui de o áudio novo. lá embaixo, Beleza, lá onde vai Juscelis? Você estar. abriu o áudio do Paulo É o agora, último tá ícone. beleza. Tem que fechar ele também, é Tem que isso? fechar ele também. Deixa só o Já celular. fechei. Ótimo. Acabei de fechar. Capelinha, Tá Minas bom? Novas, Paulistas, Ô, Brasília! Terra Brasília. boa. Gente, que bacana. Gente, é uma prosa. Faz de conta que nós Peraí, estamos. Marli, stop. Eu preciso descobrir se as pessoas me ouvem. Um instante, por gentileza. Tá beleza agora, Juscelis? É isso? Tá funcionando? Jeane, parou de duplicar? Faz assim, ó, joinha, aqui no Facebook. Agora ok. Aê! Aê! Então vamos adiante agora. Agora me sinto muito Beleza. próximo de vocês. Faz Agora ficou igual. legal. Faz de conta que a gente está numa roda de conversa e a gente não pode respirar, porque se parar para respirar, o outro entra. Então todo Deu mundo até vontade de buscar um café. de Ai, Deus Pai. Nossa. cruzinha, ó. A Maria. Ô, Cruzinha, boa noite, Deralice, beleza que estão nos ouvindo. Bom, gente, como vocês não estavam me ouvindo, eu vou começar a dar os boa noites tudo de novo, tá? Porque eu acho que isso ué, né? Então, Juscelia está conosco, boa noite, a Inês está conosco, Marise, boa noite, Eliene, boa noite, satisfação, Ana Paula, lá de Sampa, boa noite, Jaqueline, boa noite, Juscelis, show de bola, boa noite, Cristiana, aí de Araraquara, aê, Cris, boa noite, Maria das Dores, Amélia, Jocasta, Rosa Amélia, quem mais está conosco aqui? Cleusa, satisfação, boa noite. E vamos que vamos. Tem mais aqui. Se eu pular alguém é porque as condições técnicas nos atrasaram nos boa noites para vocês. Jocasta, boa noite. Quem mais que está aqui conosco? Jeane, Coronel Fabriciano, presente. É isso aí, massa demais. Ana Paula lá de Sampa está conosco. Inês, Minas Novas. Rosa Amélia, Minas Novas. Deralice, Minas Novas. A Cleusa, lá de Itamarandiba, forte abraço. E por aí vai, né, Marli? A turma de paulistas conosco, a Juscelia, massa demais. Marilza, boa noite. Quem mais aqui? Vamos passando. Estou passando aqui no Facebook. Marta Gomes, boa noite. Maria das Dores, lá de Cruzinha. Olha, Paulo. Já falei. Veredinha, Maria Pereira, boa noite, satisfação. Diga aí. Juscelis, essa é a versão, eu tirei para examinar, eu cortei a grama, estou examinando o gramado. Aqui onde o goleiro fica, vocês percebem que está desgastado, então nós vamos fazer uma reposição da grama aqui, né, Marli? Reposição no bom sentido, tá, gente? É só para fortalecer o cabelo mesmo, que
Isso aqui como é que é, Marli? É autoria, né? Autoralidade. Eu mesmo que Autoralidade. Ele mesmo vai ali no, fiz, no, que no eu mesmo camarim tô e faz. ali e saí de cara nova, né? Valdirene, boa noite. Paulo, Boa você deu noite, um tanto de Jane. boa noite aí no Facebook, turma, e eu não consigo gravar todos que estão entrando ali no Uma Instagram. Estelina, boa noite para todos. Boa noite, Vanderlane, satisfação. Aí, nossa amiga aí de Divinolândia de Minas, parceirona nossa. Agora eu vou pôr o dedão aqui, gente, porque com o Timóteo faz dedo. aniversário amanhã, tem uma turma de Timóteo também, falando aí, ó, boa noite, aniversário de Timóteo amanhã. Vamos fazer Boa de noite, conta. Marcone, Yasmin. Boa noite, todo mundo. Que aqui É. quando passa no Instagram fica meio custoso. Boa noite, Janaíne. Daniel, professor Daniel está conosco aí, boa noite, satisfação. Daniel Fonseca. Ai, que bom, E gente. assim, gente demais, é gente demais. Eu perdi aqui o fio da meada porque nós atrasamos. Então, a sessão de boa noites foi cumprida com louvor. Massa demais. Eu gosto Vamos demais, lá. Paulo. Eu gosto que eles ficam conversando com eles no, nos comentários também. Eu acho o máximo, porque eu fico querendo comentar também, não consigo. E hoje o dia foi assim corrido mas é isso. Boa noite a todos. Ó, a Betinha Santana ali dizendo boa noite mesmo para todos. Boa noite para todos. Beijão para todos. Vocês nos inspiram, né? Nós desejamos que nós também inspiramos vocês, nós inspiramos algumas outras pessoas que a gente não sabe quem é, e outras pessoas que a gente admira e que nos inspiram, talvez nem saibam, né? Então, esse é o propósito do movimento. O propósito do movimento é a gente se encontrar mesmo, como se nós estivéssemos conversando juntos mesmo aqui, nós aqui da nossa casinha, vocês da casinha de vocês. Hoje me veio uma música assim na cabeça o tempo inteiro, né? A música de Lulu Santos, que a gente está mais ou menos aqui na mesma faixa etária aqui. A maioria aqui conhece, né? A música de Lulu Santos, que ele fala nada do que foi será. É uma poesia, né, gente? Nada do que foi será de novo do jeito que já foi um dia. Tudo passa, tudo passará. É uma poesia, né? A vida vem em ondas, como o mar, num indo e vindo infinito. E é isso que nós estamos vivendo, né? As ondas estão vindo, indo e vindo, e nós estamos aqui tentando nos equilibrar e aproveitar a brisa e aproveitar tudo isso, aprender com tudo isso. É um caos mesmo que está vivendo. A gente tem dia que a gente escolhe não ver as matérias, tem dia que a gente escolhe ver, tem dia que a gente não tem tempo de ver as matérias, tem dia que a gente fica com raiva das matérias. E esse movimento que vai acontecendo com a gente acaba que às vezes tira um pouco o nosso equilíbrio. E nós precisamos estar assim juntos, né? Conversando, feito agora, né? A nossa geração não tinha esse hábito de reiniciar. A nossa geração, né? Nós aqui de 60, 70, eu sou de 76, Paulo, e tem uns ali que é da turma dos anos 60, né? A gente tinha muito aquele hábito de não errar, né? E de que as ondas fossem sempre corretas de um lado só. Essa geração que veio depois, ela tem essa coisa do começar de novo, né? E é como a gente fez aqui, a gente começou a live, não conseguiu conectar algumas coisas, o som e tal, e tal, e tal. Quer dizer, a gente foi lá, fechou e começou de novo. Nesse fechar e começar de novo, parece que a gente alivia, né? É como se aquilo que foi, né, foi, e agora a gente volta num novo movimento, e esse novo movimento nós conseguimos equilibrar. Uma ajuda de um lado, outra ajuda de outro, né? Às vezes, como a Giane colocou, às vezes vem ondas muito boas que nos traz informações e alegrias, e às vezes vem umas ondas que nos jogam no chão, né? Mas sempre em movimento. Então, esse movimento que nós estamos falando aqui hoje, nós estamos vivendo, né?
essa ciência ao vivo, ela tem nos dado uns tombos, igual a onda às vezes nos dá. Mas é muito bom quando a gente tem alguém para nos ajudar a levantar, né? Então, que nós sejamos essas pessoas que ora cai, ora levanta, e ora, se tiver de pé, vai lá ajudar o outro a se levantar. Esse é um movimento que na educação acontece muito, né? E a gente precisa fazer isso cada vez mais. E é nesse movimento, né, que a gente vai aprendendo. Essa música de Lulu Santos, ela nos ajuda. Ó, a Rádio Arananza entrou ali, ó, que é lá de Capelinha, que prazer. A gente falando de música e eles estão sempre nos inspirando. Hoje o nosso tema é justamente esse. Quem nos inspira? E essa inspiração, ela vem e ela é capaz de fazer o quê conosco? Né? Às vezes, a gente está sempre falando isso, às vezes uma letra de uma música, às vezes uma frase de um livro, às vezes um pedaço dessa live ou da live de outra pessoa, às vezes uma postagem, ou às vezes grandes nomes. Hoje nós conversamos muito sobre o Malaguzzi, né, Paulo? Olha, a minha xará Marli ali lá de Baixa Quente, de Minas Novas. Ai, que lindo de Minas Novas, um tanto de gente de Minas Novas aqui, né? A gente estava conversando muito sobre o Malaguzzi, tem muita gente da educação aqui, e hoje nós falamos muito sobre ele, né, Paulo? O Malaguzzi foi um sujeito, Sim. assim, é um sujeito que nos inspira muito, né? Um pedagogo, vocês já devem ter visto muito falar sobre ele, que quando a gente fala de Reggio Emília, quando a gente fala de pedagogia da escuta ou pedagogia malaguzziana, nós estamos falando de Malaguzzi, que hoje nós conversando sobre ele nesse sentido, porque numa época de caos nós precisamos encontrar coisas, pessoas, movimentos que possam nos inspirar, né? E o Malaguzzi, ele foi um sujeito que ele vem contribuindo, né, com a educação, com a pedagogia da escuta, e falando, indicando ele como inspiração de hoje para a gente puxar uma conversa aqui com vocês, justamente por causa dessa escuta, né, essa coisa de nós estamos num momento complexo, esse é um momento de caos, mas tem algumas pessoas que podem nos ajudar nessa nossa conversa, nesses nossos olhares, a reconstruir. Essas quartas-feiras, por exemplo, nós estamos muito felizes, né? Pela companhia de vocês, por vocês que assistem depois e comentam e compartilham, e sugerem que a gente fale sobre alguns temas, né? E isso tudo vai fazendo a gente ajudar viver esse um dia de cada vez que a gente está vivendo. Né? A gente não está podendo ter muito planejamento longo, mas ao mesmo tempo também a gente não pode deixar de fazer algo. E esse movimento é que vai nos ajudando. Então, aqui nestas quartas-feiras, hoje nós escolhemos o Malaguzzi. O que você acha, Paulo? Assim, aquele exemplo que você deu do Malaguzzi hoje de manhã, sobre como que ele encontrou, né, esse olhar, né, um cara tão jovem, né, e conseguir reformular, ajudar, né, na reformulação. Ó, a Ana Paula aqui também tem ele como inspiração. Ó. Após o caos da guerra, da Segunda Guerra, né, ele reformulou a educação. Excelente exemplo, ó. Bacana aí, ó, Paulo. A Ana Paula O que é parece. legal que é legal, né, que tem muito a ver com o momento atual, né? O momento atual e do mundo todo, né? Essa questão sanitária, né? Essa pandemia, é que surgiu justamente no caos, né? E hoje nós estamos vivendo um caos sanitário. Não há, é inegável, né? Não tem nem o que ver, né? Se fosse uma guerra, já teria sido talvez, possivelmente, né? Talvez não, possivelmente, com certeza, se fosse uma guerra, a aceitação, né, do caos seria maior, porque seria evidente, né? Como o vírus é algo invisível, né? Não aparece para nós, aparece só as consequências vão surgindo paulatinamente, né? E as mortes são
são as consequências maiores, né? Então é um caos invisível, porque se tivesse aquelas rajadas de metralhadora, os mísseis sendo lançados à noite, né, na escuridão, e as explosões e o fogo e tudo mais, certamente não haveria como negar o momento de caos, né? Então é interessante que Malaguzzi ousou, né, justamente depois do caos, né, e ele não se pegou, foi muito legal porque a própria sociedade se organizando no meio dos escombros, né, as mães e levantando escola e fazendo aquela coisa toda, né, do que restava ali, da questão do ponto de vista físico, né? E todo mundo se empenhando, vamos lá e vamos lá. Então, tem um apego, né, Marli, psicossocial, sociológico muito forte, né? Porque no meio daquele caos ele passou a observar, passou a escutar, né? E daí vem a pedagogia da escuta. E a gente sabe que escutar ele é fundamental, né? Em qualquer momento. É um negócio muito interessante. Às vezes, infelizmente, às vezes a gente tem que ir ficando velho para entender a importância da escuta, né? Foi o meu caso, eu posso dizer com certeza. Porque eu era de uma arrogância aos 30 anos, 35 anos, quando eu estava aí ocupando funções aí na iniciativa privada, que eu escutava pouco e falava muito, né? E hoje é o inverso, a gente vai aprendendo, né? E ele teve essa sacada, mesmo sendo um cara novo, ele teve a sabedoria ali no caos de falar, opa, né? Por que que essas pessoas... Ele começou a escutar justamente para entender por que que aquelas pessoas estavam se organizando ali no meio dos escombros e priorizando a educação, priorizando a reconstrução, né? Ou a adequação das estruturas físicas que ficaram, né? Então é um negócio muito interessante, né? Como diz o amigo Saulo aqui, ele inspirou a ação, e é por aí mesmo, professor, nosso professor Saulo, nosso amigo pedagogo aí de Patinga, né? É um trem muito doido, né? Um negócio assim, no meio do caos, ele, né? E a gente começa a escutar as pessoas hoje, a gente escuta, né? Não tem como, né? E é tão interessante nessa pedagogia da escuta hoje, do ponto de vista sociológico, né? Vou falar especificamente do nosso país, né? Mas é que a gente tem que escutar até aquilo que não quer escutar para poder entender o próximo um pouco mais, né? Entender o outro, né? Por que que ele se nega, por que né, os pós-verdades, fake news, é um negócio interessantíssimo. Então a gente aprende muito, né? Aprende e ajuda com certeza a nos dar uma certa tranquilidade, né, Marli? Tranquilidade assim, né? Nos dá aquele que a gente falou, né? Quarta passada, né? Do equilíbrio do momento, né? O equilíbrio situacional, né? Então a escuta ajuda muito nisso, é interessante. Tá? É interessante que assim é como a Cristiana colocou ali, né? A doença ela sai pela boca e o remédio entra pelo Exato, ouvido. E isso é muito exato. interessante porque assim é, quantas coisas nós podemos evitar no mundo se a gente escutasse melhor, né? E até escutar para não entrar em atrito, né? É uma escuta. Eu vou citar, a gente foi lá da Itália, né, buscar em Reggio Emília, buscar o Malaguzzi, mas como eu sou atleticana, eu vou citar o Dadá Maravilha, que ele falou, É, é, ótimo. não me venha com essas problemáticas, porque eu tenho solucionática. Eu gosto muito do Dadá Maravilha com essa frase, né? Porque assim, e você, Paulo, você fala muito isso. Tem gente que encontra um problema para cada solução que se apresenta, né? Tem gente que consegue colocar 5 nãos numa frase com uma facilidade gigantesca, é um negócio impressionante. E Né? aí Vamos fazer isso não, ih, já tentou, aqui nunca deu certo, sempre foi assim, não vai dar, não sei o quê, e por aí vai, né? É, e aí, Interessante. então a gente não consegue avançar, né?
Então, assim, a escuta ela precisa ser apurada, mas é o que Deralice colocou ali, que é bingo. Ó, o povo ali tá bingo, 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 né? Porque o Malaguzzi ele tem essa contribuição muito apurada para a educação, e vocês vão procurar, quem não conhece, sobre o Malaguzzi, mas ele tem, né, tem um livro que chama... a Deralice até colocou 100 modos, é porque a criança é feita de 100, né? 100 mãos, 100 modos de pensar, 100 modos de escutar, 100 maravilhas de amar. Ele tem um livro que chama, em algumas traduções, a criança é feita de 100, e tem também as 100 linguagens, que são traduções. Mas vai dizendo dessas possibilidades que a criança tem, né, de que ela fala com a mão, ela fala com os olhos, ela fala... São 100 formas de linguagens que a criança tem, e que se a gente estimular desde a infância, nós vamos ter mais facilidade de convivência no adulto, né? Então, quando adulto. Porque quando essa pessoa que ela convive só com problema e só com escuta de problema, ela nunca vai apresentar uma solução, né? Então essa solucionática do Dada Maravilha até ficou, tipo, o cara é famoso porque ele brincou que o foco dele é na solução. Mas não seria o ideal que todos nós nos focássemos na solução, né? É muito engraçado isso. Mas é porque o foco nosso sempre é no problema. Eu até gosto muito de dizer assim, que a gente foi treinado para encontrar os 7 erros. Não tem aquela brincadeira dos 7 erros? Aí você pega o desenho aqui e você fala assim, encontre aqui os 7 erros. E a gente fica focado procurando os 7 erros. Só que a nossa mente, ela fica tão condicionada a encontrar erros, que onde não é para ela encontrar 7 erros, ela vai apontar erros. E às vezes, se a gente brincar do contrário, né, e dizer assim, encontre aqui 7 acertos, a pessoa fala, como assim? Eu não sei o que é isso. Né, mas eu encontro 7 acertos. Tipo, eu amei o título. Ah, essa foto foi muito bem escolhida. Nossa, esse tom do preto com aqui o dourado combinou. Ah, o tamanho desse livro. Eu preciso treinar muito para eu encontrar 7 acertos. E também ensinar a pessoa o contrário, porque a gente sempre está acostumado nesses 7 erros. E porque a gente foi condicionado, né? Tanto a olhar essa coisa dos 7 erros, e também a gente foi muito condicionado, e aí a contribuição do Malaguzzi é muito importante para a educação. Eu gosto de falar, gente, não só para a educação, eu gosto de falar para a nossa vida, né? A pedagogia da escuta se eu escuto em todas as situações, independente de estar dando aula, ou de aluno, né, se é filho, se é cônjuge, como diz o cônjuge. Cônjuge, né? Independente se está lá no relacionamento, se é no trabalho, se é até no trânsito, né? Não sei, né? A escuta, ela é sempre necessária. Mas para a educação especificamente, o Malaguzzi trouxe as ideias, né, da educação como um princípio, sem essa fragmentação, né, sem essa coisa de separar do português, da matemática, da história, da geografia. Né, uma escola sem muros, né, não só hipoteticamente, e agora com a pandemia nós vamos ter que pensar sobre isso também, né, de uma escola fora das 4 paredes, de uma escola que seja mais fundamentada nos projetos para a solução dos problemas. Então, eu tenho um problema, eu escuto ali os alunos e a comunidade, então eu vou criar um projeto para resolver aquele problema. Pensa como é que não seria interessante, né? E isso, ampliando mais as ideias dele, e isso assim, tendo fé nas crianças, acreditando na potencialidade dessas crianças e dos professores, porque assim, quando a gente pensa na história do Malaguzzi como sujeito, é muito lindo, porque o que a gente pensa? Imagina, o sujeito
tinha acabado de formar em pedagogia, ele estava com 22 anos mais ou menos, e ele andando de bicicleta de uma cidadezinha para outra lá pertinho, né? Ele passa e vê as mulheres lá marretando os restos, né, da guerra, né, aquelas casas que foram destroçadas ali, e ele percebe aquelas mulheres reconstruindo a escola, e aí ele entende assim a importância da comunidade ali dentro, sem esperar o governo. Às vezes a gente espera muito de cima, né? Então o Malaguzzi ele chama a atenção justamente porque a gente fala muito nas nossas formações, né? Aqui nas lives, que é do micro para o macro. Não, o que eu posso fazer aqui? Não vamos esperar. A Denise colocou ali, a turma do Instagram está colocando ali, né? Acreditar na educação. Quando a gente acredita no poder da educação e a gente sente que está havendo uma ruptura, um problema, um caos igual nós estamos vivendo agora, quanto mais a gente espera do governo federal, do governo do estado, do município, a gente vai atrasar o processo da comunidade, da sociedade, da cidade como um todo. Mas a partir do momento, se eu sou professora e eu estou ali, ou eu sou pedagoga, ou eu sou secretária, ou eu sou uma munícipe, né? Eu sou apaixonada com a minha cidade. O que eu posso fazer ali para reconstruir? Então, o Malaguzzi ele chama essa atenção. Ele chama a atenção de uma educação que ela tenha fé na própria educação e que ela esteja ali focada na própria comunidade. O Paulo, eu e o Paulo já vai fazer, assim, faria 11, 12 anos que a gente andou, né? Ano passado a gente andou muito pouco presencialmente nas escolas. A gente andou só pela Quase nuvem, nada. quase nada, né? Nós Mas andamos dentro de casa. mas nós temos uma experiência de ir em escolas, em lugares que vocês não imaginam. E aí, a gente enxerga isso. Às vezes a gente chega numa comunidade rural, olha só, numa comunidade rural de uma cidade, e a escola, a gente chama cadeião. A gente já falou isso, olha, nossa, parece um cadeião. É a escola toda cheia de grade. Gente, imagina, o verde todo em volta, mas a escola é um cadeião mesmo, cheio de arame farpado, de cerca elétrica, de grade, né? E aí, quem vai roubar naquela escola? Infelizmente, aqueles alunos, aqueles sujeitos da comunidade, que na maioria das vezes foi aluno daquela escola. Isso é doloroso, porque aí a gente às vezes chega em outra comunidade, a mesma coisa, inverso. distante, comunidade rural, e é o inverso, né, Paulo? Às vezes o Paulo chama até de point, né, da escola, da cidade, da comunidade, porque ali tem um jardim na porta, as mães têm a chave da escola e cuida da escola, não tem... Teve uma mesmo que a gente foi, que foi uma das que eu mais gostei, o chão vermelho, sabe? Deu vontade de tirar o sapato e eles não deixaram, para pisar lá só com o pé no chão mesmo. E tudo vermelhinho o chão, e não tinha forro, e aí eles colocaram uma malha. Foi bem naquela época que estavam usando muito malha para decorar as festas, né? E eles esticaram uma malha. Esse é o amor pela educação, é o amor pela escola, é o amor que, independente, eu não estou glamorizando a falta de investimento na educação, não, gente, de jeito nenhum, exato, de jeito nenhum. Mas fazendo um paralelo, né, olhando sob a perspectiva do que o Malaguzzi coloca, né? É o entendimento que a comunidade tem do pertencimento da escola, né? Daquela escola não é só um prédio. A escola representa muito mais dentro de uma comunidade, né? Principalmente nas comunidades rurais. Você chega num distrito, chega numa comunidade rural, quem é que não sabe que a escola é o point daquele lugar, onde tudo acontece, né? Às vezes são os lugares onde as pessoas vão casar,
vão fazer suas festas de casamento, porque elas se sentem à vontade naquele ambiente, né? Ah, Então é uma demonstração de pertencimento, né, da comunidade com relação à escola, e é isso, porque que é, que é, que é construído através da educação, né? Então, aonde eles voltam para assaltar, a gente tem que ter também a humildade de entender que ali a educação falhou enquanto processo, né? porque e aí é nesse sentido que é o contexto, né? Falando ali com a Cristiana, né? Falando, Cristiana, quando você coloca essa relação, né? De conhecer um pouco mais sobre essa pedagogia da escuta que o Malaguzzi coloca, e principalmente com relação à questão da dependência química, né? Trazendo isso desde a infância, mas colocando isso também para a nossa fase adulta, o Malaguzzi ele fala das teorias provisórias. O que são as teorias provisórias quando criança? A criança, quando a gente respeita o processo de desenvolvimento da criança, quando a gente respeita, e por isso lá na educação infantil chama de campos de experiência, né? Quando a gente respeita essa vivência e essa experiência, a gente garante os direitos de aprendizagem da criança, a gente vai oportunizando que ela vá criando teorias provisórias e que depois ela vai. Tem até um exemplo que eu gosto muito, que a criança, às vezes, ela chega para a mãe, né, ou para o pai, ou para a escola, alguém da escola, e ela fala, descobri que a baleia voa. E aí, o que a gente, em geral, fala? Não, a baleia não voa. A baleia nada, quem voa é pássaro. Só que ela está desenvolvendo uma teoria e ela é provisória. Então, se de repente a gente falasse assim, e aí a escuta sensível, né? É a escuta afetuosa, é a escuta com base na solução e não para consertar o problema que a criança não sabe, né? E aí a gente poderia, então, quando a criança chega e fala, eu descobri que a baleia voa, a gente pode devolver, por exemplo, assim, como que você descobriu que a baleia voa? Aí a criança vai te contar, eu estava lá e aí eu vi a baleia fazendo assim e voando e caindo de novo. E daí a gente pode completar, é mesmo? A baleia então deu esse salto gigante, pulou na água de novo? Você não precisa dizer para ela, não, ela não nada, ela pulou, né? Ela saltou. Não, como ela está no processo de teoria provisória, ela está em desenvolvimento, logo quando você fala na sequência, por exemplo, olha esse passarinho voando, ela e as conexões neuronais acontecendo, principalmente nessas janelas, né, de oportunidades que tem na infância, ela mesma vai falar assim, a baleia não voa não, a baleia nada, quem voa é o pássaro. Ela vai gostar, porque ela está num processo de aprendizagem. Eu amo esse olhar para a teoria provisória, porque eu não penso nessa teoria só para a infância. Quando a Cristiana coloca ali essa relação com a dependência química, é provisório. Pode ser provisório. Algum caos que a gente esteja passando na vida, né? Pode ser provisório. Como é que você fala para um jovem ou para até um adulto que entrou num processo químico que não tem jeito mais? Tem jeito. Tem jeito. É possível. É nesse momento provisório de vida que eu vou poder fazer as escolhas se me forem dada a oportunidade de uma escuta sensível, de entender os porquês que a pessoa entrou naquilo ali, de dizer, poxa, né, eu também estaria nessa se acontecesse comigo, mas como é que a gente vai sair disso? Né? Esse conceito do provisório, quando a gente descortina ele na nossa mente de que não tem essa coisa de certo, errado, pode ou não pode, deve ou não deve, sabe? Quando a gente vai, consigo ou não consigo, né? Imagina, Segunda Guerra Mundial, destruiu tudo, aí algumas mulheres lá com a marretinha, pegando os destroços, né, das bombas e dos tijolos das casas, e reconstruindo uma escola, passa um jovem de 22 anos, de bicicleta, começa a escutar essas pessoas, ali eles constroem
uma referência, porque hoje todo mundo que é da área da educação, que gosta de estudar, deseja ir lá em Reggio Emília, que é uma cidade lá na Itália, né? Que de lá foi saindo todos esses processos. E que nós estamos hoje aqui falando sobre isso como inspiração para a gente conseguir sair desse momento que nós estamos vivendo de pandemia, que é provisório, mas que se a gente acreditar que enquanto a gente ficar esperando de cima, a gente não vai trazer solução, mas se a gente conseguir ir se organizando naquilo que eu tenho, com as pessoas que eu tenho, trocando uma ideia aqui, trocando uma ideia ali, eu consigo sair desse processo, né? Quer dizer, pensando na educação como um todo, pensando nos professores, pensando nos sujeitos, né, nos alunos, tanto das crianças quanto nos adultos. Nós trabalhamos muito com professores que trabalham com jovem adulto. Jovem adulto tem que trabalhar, o emprego está ficando curto, a família não entende muito, às vezes vai para a droga sim, às vezes vai para a bebida sim, às vezes vai para o desespero da violência, né? Então, uma pandemia traz caos. Se a gente não tiver inspirações de alguém que já conseguiu sair do caos, nós vamos só patinar no caos. Mas se a gente se juntar com a crença, com a fé, né? Igual o Malaguzzi teve na época de olhar para aquelas mulheres que acreditavam e olhar para as crianças. Imaginem, sem linguagens. Você está com a camiseta do jovem aí, né, Paulo? Do jovem que lê? Tô. Quando nós estamos com jovem, a camiseta é Jovem que Lê o Mundo, né? Do livro que a gente tem, Jovem que Lê o Mundo. E a gente diz, a leitura não é só por parte do livro, pegar o livro e ler. A gente faz a leitura de diversas formas. A gente faz a gente precisa ler o mundo. Eu estava aqui hoje com esse livro na mão aqui, vendo exatamente isso, ó. A gente citando Malaguzzi, mas a gente também não pode deixar de citar nosso maravilhoso Paulo Freire. Ensinar exige apreensão da realidade. Ensinar exige alegria e esperança. Alguns capítulos aqui. Ensinar exige a convicção de que a mudança é possível. Olha essas três coisas. Eu enxergo a realidade, a gente está num caos, não posso desconsiderar que a gente está num caos, né? Eu preciso ter alegria e esperança. Nós estamos aqui com o coração partido, mas nós estamos na fé, né? Nessa esperança que a gente vai conseguir passar por isso. Alegria para poder puxar uma luzinha daqueles que estão bem para baixo. E ensinar também exige essa convicção de que a mudança é possível. A mudança é possível. Se ela é possível para algo ruim, ela também é possível para algo bom. Algo bom. Né? Nós temos que ter essa esperança, né? Nós temos que buscar esse entendimento. Olha só, olha aqui, tem um tanto de gente dando boa noite aqui que a gente deixou para trás aqui, ó. A Eviclene, a Vitória, ó, a Lenice, Lenice. a Vitória Dionese, a nosso amigo Vicente de Veredinha. Tem uma galera aí que foi chegando, está conosco, né? Foi Tem chegando, gente e no demais. Instagram também. Porque Massa a gente demais, faz isso, massa né, demais. gente? Principalmente eu. Eu empolgo e eu começo a falar Nilma. e não paro. Mas é bom. É pedagogia da escuta. Pedagogia da escuta, né? E a pedagogia da autonomia, né? A Ana Paula também ali, a outra que também É, ama o nosso Paulo Freire. é interessante o Paulo Freire, né? O negócio da história é um negócio, um trem fantástico, né, gente? Hoje eu li aqui de uma historiadora, a gente acha que aquele, por exemplo, aquele BO lá entre Israel e palestinos é algo que nos remete àqueles filmes de época, das cruzadas, da guerra pela dominação de Jerusalém pelos cristãos e muçulmanos, né? Na época que se matava em nome de Alá, se matava em nome de Deus, né? Até hoje acontece Até hoje, isso, né? Até hoje se mata, né, em nome de um Deus que vai saber que Deus é esse, que gosta de ver morte, né? Mas não, o negócio tem 70 anos.
E começou com milicianos judeus, com terroristas judeus, grupos de milicianos, de terroristas judeus. E assim, é nos colocado no Ocidente de uma tal forma que acha que é lá que tem a ver com Jesus, que não tem nada a ver com isso. Isso foi um grupo de milicianos judeus, terroristas ali, que foram os primeiros, eles falam, não, os primeiros terroristas foram os muçulmanos. Não, os primeiros terroristas, né, foram grupos judeus. Isso está na história, são fatos, não tem como. Até Israel hoje reconhece a primeira chacina que aconteceu, né? Então a gente, quando nega a história, como fala do Paulo Freire, nos dá um mal triste, né, Marli? Porque a pedagogia da autonomia, sabe? Tem tanta coisa, gente, tem tanta coisa do Paulo Freire tão fantástica, e não se entende no nosso país que ele sofreu uma repressão porque ele desenvolveu um método de alfabetização de adultos, e é isso que o pessoal não entende, né? Que o método dele foi direcionado no início para a alfabetização de adultos. E como era no meio da ditadura militar, era um terror para aquele pessoal a ensinar, né, o método de ensinar contextualizado, porque daí você tinha que falar do que estava acontecendo. Então você E- falava para alfabetizar o pedreiro dentro do contexto que ele vivia ali, né, com as suas obras. E a gente desconsidera. E hoje, assim, quando a gente fala da legislação nossa, BNCC, Currículo Referência de Minas, né, falando de Minas, que nós estamos em Minas, aqui em Belo Horizonte, pô, tem tudo a ver com Paulo Freire, né? E tem gente que ainda acha que Paulo Freire é só ou é uma frase na porta de uma biblioteca, ou na fachada de uma escola, e não é, é um cara fantástico, né? E passa batida, É, infelizmente, né? e essa essência do Paulo Freire, né, quando fala contextualizar, nós que vivemos aqui de estudar, né, as teorias e a forma de colocar essas teorias em prática, e se colocam ou não em prática, a gente vai percebendo, né, o tanto que o Brasil, por exemplo, só essa edição aqui, 25ª edição, né, da Pedagogia da Autonomia, e só essa palavra assusta, né? Autonomia. Autonomia, para que nós tenhamos autonomia, né? Isso é um perigo, Isso é um perigo, né? isso é um perigo. Falar de Tá doido. autonomia, né? Então, Ué. é a mesma coisa, né? Por exemplo, quando tem alguns autores que dizem pouca gente conhece o Malaguzzi e muito deveriam conhecer, né? Deveria-se mais pessoas conhecer o Malaguzzi, mas o sujeito fala que você tem que escutar o outro, né? E nós estamos vivendo numa era que as pessoas querem calar as outras e não escutar. Então, vai É tudo numa loucura. contramão, né? Às vezes a pessoa ela fala uma coisa, mas o comportamento é outro. Então, nós precisamos estar o tempo inteiro nessa busca, né, do que está sendo falado E, o- mesmo, se é de fato e o aquilo que se interesse, quer. e assim, e deixar claro, né, Marli, que nós não somos contra a divergência, pelo contrário, né? Qualquer pessoa que já trabalhou de um processo de construção coletiva sabe que se não tiver uma divergência dentro do grupo, não sai nada, né? Exato. Porque a unanimidade é burra. Isso é a coisa mais óbvia, né? Nem sei quem falou isso, mas nem lembro, mas é o trem mais, né, óbvio que existe esse trem, né? A unanimidade é burra mesmo. Eu E sempre então confundo os é Nelson, se é Nelson Gonçalves, se é Nelson Rodrigues. Alguém que sabe aí, coloca aí. Vou perguntar ao Google. A e, unanimidade é burra. e, e é tá pesquisando aí, né? E é interessante por causa disso, né? Divergir é ótimo, é ótimo. Nelson Dentro Rodrigues de mesmo, um tá? Nelson Rodrigues, É, dentro de uma que é o óbvio Lulante, que é dele dele também, que é também. ótimo, né? Que é tão é o óbvio Lulante que divergir é positivo, né? Então tem gente que tenta impor, tenta, né, não consegue ter um diálogo, uma construção.
E fica até difícil porque você vai criando também, né, inconscientemente, um distanciamento dessas pessoas que é tipo assim, é o certo ou errado. Não tem, né? É Uhum. preto ou branco, certo ou errado, né? Seco ou molhado, sabe? Extremista. É, Então é um negócio estranho, né? Vai do nada a lugar nenhum a posição dessa, não tem como, né? E aí você tem uma certa, né? Como é que você vai falar em pedagogia da escuta se você não aceitar a divergência? Como é que você falar da pedagogia da autonomia se você não aceitar a divergência? Então é um negócio interessantíssimo, né? e caminhando assim para pensar, mas São as então o que que eu travas. faço, né, diante desse caos aí? Se a gente porque o movimento ele vai acontecendo sem que a gente perceba. Por exemplo, eu não vou nem entrar nesse mérito aqui agora, né? Porque a gente não tem mais tempo para isso hoje. Mas, por exemplo, a gente é muito apaixonado pela BNCC, né? Mas não pela BNCC do ensino médio. Mas a BNCC do ensino médio, aqui em Minas Gerais mesmo, o currículo já está pronto. Então, enquanto os professores não conversam sobre, ou não escutam os sindicatos, ou fica cada um apartado, cada um no seu lugar, o currículo do ensino médio já foi aprovado. E ele vai gerar uma dificuldade, desemprego, essa coisa e tal. Quer dizer, se a gente pensa a BNCC da educação infantil, e quando estes meninos que iniciaram a educação infantil com a BNCC, passaram para o ensino fundamental, anos iniciais e anos finais, esta BNCC para o ensino médio, ela vai ser massa, porque vai estar todo dentro de um processo de escolha de uma profissão mais voltada para o seu projeto de vida. Mas o que vai acontecer nesse momento aqui agora, né? Vai ser um momento de ruptura, né? Muito brusca. E muito professor nem sabe o que estava acontecendo, nem lembra a BNCC que está posta aí desde 2017. Então, às vezes um sindicalista fala, um outro vai e fala, e ele fala, esse cara é chato, essa pessoa é chata, e não escuta, né? E, às vezes, os grupos de decisões, eles não escutam os grupos, mas eles estão escutando os movimentos. Eu quero dar até É. essa semana eu citei um estudo que eu li de um cara muito interessante, que ele mostrou a influência daquele programa Você Decide. Olha só, quem é da nossa geração aí lembra do Você Decide, Ave, Maria. né? Olha como. Quando a gente fala de inspiração, a gente estava conversando aí nesse processo aí de falar do Malaguzzi, de falar ali do Paulo Freire. Eu me lembrei, antes dessa coisa aí, eu me lembrei do Frei Beto, que nós tivemos a oportunidade de estar pessoalmente com ele também num evento que nós fomos, numa palestra que ele fez. E ele disse assim: cada vez mais as pessoas estão se promovendo, estão se produzindo muita arma e cada vez mais potentes. E o papel da escola é fazer com que os alunos não fiquem desejosos destas armas, né? Então, a glamorização da arma está tão grande e a indústria fazendo propaganda e fazendo grupos e pondo arma na mão cada vez mais. O que acontece? As crianças vão querer cada vez mais armas. E aí o Frei Beto, ele fala, né? As pessoas desejam armas porque elas não têm sonhos. E nós precisamos estimular os sonhos. E é papel da educação estimular sonhos. Sonhos nas crianças, sonhos nos professores, sonhos. A gente precisa sonhar, que se a gente não sonhar, a gente não vai valorizar a vida, ou a esperança, ou a fé. A gente vai achar que tudo acabou mesmo, né? Então, esses movimentos, eles vão acontecendo, e esse movimento desse estudo que foi colocado daquele programa lá, Você Decide, olha só naquela época. Naquela época, não sei se vocês lembram, colocavam dois finais. Um final que era mais voltado para a justiça, né? Aquela coisa de resolver de uma forma legal, e o outro que era um final mais macabro, né? Tipo assim, olho por olho, dente por dente, vamos matar mesmo, não sei o quê. Então, o que acontece? Estudaram as regiões no país
E os programas, né, os Datenas da vida, eles derivaram daquelas regiões que eram mais em busca de sangue, sanguinolento, aqueles jornais que aperta e sai sangue, né? Então, olha só, Nossa um Senhora. programa de televisão escutando, né, aquilo que o público mais assistia e respondia, e eles criaram programas, então, para atender esse público, que estimula a arma, que estimula a violência, que vende mais armas, que vende mais propaganda, que vende não sei o quê. Então, quer dizer, as organizações, elas se entendem, né? Elas se entendem. E a gente aqui embaixo vai seguindo. Eu gostava do Você Decide. Credo. Que coisa horrível. Eu era criança. Não sabia que isso estava acontecendo. Mas era o que a gente tinha. O que não se entende, por exemplo, tipo assim, a Rede Globo, né? Que é falar da mais velha que é mais fácil, né? Não tem como. Obviamente que já não é aquela dominação que era na minha época, na minha infância. Né? Já falei com vocês aqui, na minha época a revista era Veja, a TV era Globo, o uísque era Drulis, entendeu? E por aí vai, não tinha muita opção não, né? O bicho pegava. Então, assim, se a gente não entender hoje, porque é diferente, hoje em 2021, a gente consegue entender tranquilamente que a mídia de massa ela é uma ferramenta de análise comportamental da Comportamental. sociedade para atingir objetivos que remunerem o capital. Isso é uma coisa tão. Isso é tão óbvio. Aí fala assim: mas esse cara é comunista. Meu, não é comunista, é que assim, a minha formação, pelo contrário, né, Marli? Minha formação é na iniciativa privada. Poxa, meu, vocês não têm ideia do que a gente fazia para vender, né? Como é que entrava as mensagens subliminares, tanto da sua área, né, Marli? Tem tanta coisa psicanalítica hoje na forma de se construir uma propaganda, uma campanha, um negócio, e a gente desconsidera, né, essa questão científica dentro de algo que a gente jura que é entretenimento. Televisão não é entretenimento. Televisão é um negócio Um em negócio. formato de entretenimento. É isso que é a televisão, não é entretenimento, né? A gente pode achar que é entretenimento para nós, mas não é. Então é assim, né? É um negócio, igual você falou. A Rede Globo nasceu quando? Poxa, meu, o cara apoiou o golpe militar e ganhou a concessão da Rede Pronto, só Globo. isso. E daí foi. Roberto Marinho, isso é histórico. Tem a foto dele com os generais lá em 64, ele apoiando. Tinha o jornal O Globo, tanto é que ele começou a Rede Globo de televisão com 70 anos, se eu não me engano. Já começou, já era um senhor, já. Já estava mais para cá do que para lá. Então, não aceitar isso é um trem, É. né? E aí, nessa linha, né, de conhecer esse histórico, né, essa coisa de. O pessoal falando aqui que também gostava, né, do Você Decide, a gente não sabia disso, a gente não sabia, né? E hoje as pessoas, elas disponibilizam esses estudos para que a gente possa entender a essência da coisa, né? Como o Paulo falou, a televisão, ela é um negócio, né? A internet também passa a ser um negócio. Nós aqui estamos aqui, assim, é uma roda de amigos, né? É gostoso estar aqui com vocês. A gente está estudando juntos, né? A gente está aqui inspirando uns aos outros. A gente está acreditando, né? Quando a gente senta aqui e sabe que vocês estão aqui também para a gente conversar sobre como nós podemos melhorar a nossa vida, né? Porque é aquela história da tâmara, né? Que é de sabedoria popular. Quem planta uma mudinha lá de tâmara não vai comer a tal da danada da tâmara, Exato. né? Vai ser uma geração futura. E nós estamos fazendo isso aqui. Nós estamos, parece, né? Assim, a empatia. Parece que essa geração que está vivendo, não vou dizer geração, não foi bem colocado, a contemporaneidade, nós estamos vivendo num momento
anestesiados, né? A gente está vivendo anestesiado. Nós estamos vivendo numa pandemia, ela tá um caos, tem muita gente sofrendo com a pandemia. Nós estamos aqui, né? Tentando para nos inspirar, mas não tá legal para todo mundo, né? Nós estamos vivendo nesse contexto complexo e, historicamente, todo contexto, que é como você colocou lá no início, é um contexto de guerra, né? Nós estamos com um vírus aí, nós estamos lutando contra ele, é uma guerra, vai deixar impacto. E tem gente fazendo de conta que nada está acontecendo. Então, é o que o Paulo Freire fala. A gente tem que ter essa consciência desse caos, a gente tem que ter alegria e esperança, e a gente tem que acreditar que vai mudar, né? Agora, não vai mudar se a gente ficar quieto, a gente tem que fazer alguma coisa. Então, quando a gente se junta, igual a gente está aqui toda quarta-feira, parece que o coração da gente acalma, porque nós estamos fazendo um pouco, vocês estão na sua escola fazendo um pouco. Quando você conversa com o seu filho, ou com sua filha, ou com o seu sobrinho, ou com a pessoa que você relaciona, compreendendo esse processo, você também está ajudando, feito a tâmara. A gente não sabe o que vai colher lá na frente, mas a gente está fazendo um pouco dessa parte, né? De contribuir para que a hora que o povo disser, gente, tá caos mesmo, porque uma hora as pessoas vão cair a ficha, né? Talvez a gente já conseguiu ajudar a reconstruir e nós todos soframos menos, né? Ou a próxima geração também sofra menos. Mas o negócio é que não pode ficar parado. A gente precisa movimentar, né? A gente precisa movimentar porque é como a Marise colocou ali, ó. Os milionários no Brasil aumentaram, eles ficaram mais milionários durante a pandemia. Na Índia tem matérias falando aí que os bilionários estão fugindo da Índia enquanto está sendo cremado, enquanto está sendo, não é nem cremado, é tacado fogo no povo lá mesmo, né? Então, assim, essa coisa humana está se perdendo. Então, nós não podemos ficar, nós não vamos brigar na mesma proporção, feito o Frei Beto falou, né? Não vamos desejar a arma, mas vamos desejar a esperança, a contribuição, né? Acreditar, né? Que a gente pode contribuir de alguma forma, né? E não entrar nesse furacão, né, Paulo? Não dá, né? Não dá. Tem que... O motivo, né, da gente ter iniciado essas prosas às quarta-feiras é justamente isso, né? Para ser um momento de descompressão, né? De troca de ideias, de construção, de ficar papeando aqui, né? Que se for só o que a gente está vendo aí todos os dias, a gente fica meio pirado, né? A gente fica meio desgasta demais, né? E quando você sai na rua e se depara com a negação, com a falta de escuta, né? Que é tudo tão óbvio. O negócio pega, né? Pega. Então a hora é da gente, quem tem mais ou menos as mesmas ideias, ou se permite divergir e construir, que é o mais importante, né? Que estejamos juntos, né? Que participemos desse processo aqui conosco e com outras situações aí que a internet permite também, para a gente poder atravessar, né? Sair do outro lado desse trem aqui. Porque não adianta, né, Marli? Chegará um momento que um determinado número de pessoas precisará obrigatoriamente estar mais fortaleza do que os demais para ajudar na reconstrução. Isso não tem nem o que ver, né? Isso aí tem que... Isso é outra coisa muito clara, que para nós está muito clara. Nós vamos chegar no momento de reconstrução, que se a gente não for tendo o equilíbrio agora, né, construindo, tentando sofrer o impacto da maneira mais tênue possível e lidar com isso, né? Então, porque lá na frente, gente, nós vamos ter que um ajudar o outro, pegar na mão, vamos embora e vamos ver o que faz, porque, né? E nós nesse A período problemática, como você lembrou da Daia,
a problemática ainda está lá na frente, viu, gente? Nós estamos agora nós estamos no olho do furacão. Na hora que o É, furacão passar e a destruição ficar, é. aí é que o bicho vai pegar, né? Ô, Paulo, para contribuir na solucionática aí, eu não sei se vocês já conhecem, mas nós escrevemos um livro, né? Foi do projeto Família que Lê, lá com o patrocínio lá da Senibra. Nós produzimos um livro que chama Família que Lê. Ele está aqui no Instagram. Quem está aqui ao vivo ou quem está assistindo depois pode baixar esse livro, o e-book. Nós colocamos o É. e-book para baixar. Você vai ali no Instagram, De grátis. tem um link lá, aí clica no link da Não bio e aí é, você vai para é. outra página e baixa. É só você colocar seu e-mail que o livro vai para o seu e-mail. Se não chegar no e-mail, confere direitinho, porque quando é primeiro e-mail, assim, de site, costuma ir para a caixa de spam ou para a caixa de lixeira. Ou se não chegar o livro, chama a gente no inbox que a gente manda para vocês. E vocês podem também mandar esse livro para outras famílias ou para professores, que é um livro que a gente estimula a leitura. Porque a gente diz assim, né? Tentando resumir aqui hoje, para a gente finalizar aqui, para ficar gravado. A gente resume E com... até. Diz, Paulo, desculpa. Não, eu falei que era de grátis, né? Brincando, mas na realidade é uma política pública, né, Marli? É, Uma das políticas públicas bem-sucedidas do nosso país, que é a lei de incentivo à incentiva a cultura. Então, cultura. É, na realidade, o livro foi pago por nós todos aí, cada um é, aí contribuiu com alguns centavos. Logo, ele está gratuitamente para baixar e mandem para quem quiser, é. multiplica ao máximo aí, porque é nosso, Através para desse todo mundo. patrocínio com a Senibra que agilizou todo o A processo aí. Senibra, que foi a parceira no processo aí. Exatamente. E é um livro que fala justamente sobre incentivo à leitura. A gente precisa incentivar a leitura para fazer aquele processo, desde que a gente falou lá no início, né? De estimular as crianças gostarem de livros, gostarem de histórias, gostarem de criar teorias provisórias, porque isso estimula a imaginação, ficam mais inteligentes, aproveitam todas as suas conexões neuronais e terão esse desejo nosso aqui de ter autonomia na vida, né? Conseguir se desvencilhar dessa coisa toda que a economia, as vendas, a televisão e tudo mais fica em cima da gente, né? Tentando tirar a gente do nosso foco. Turma, a gente começou meio atrapalhado aqui com o som, a gente começou meio tan assim, mas a gente vai Tan, tan, terminar do tan. mesmo jeito, eu creio. Tan, tan, tan. Curtem aí, compartilhem, foi maravilhoso estar com vocês novamente, né? Sigam a gente aí nos nossos canais, no YouTube, aqui no Instagram também, e aí no Facebook. Foi um prazer estar com vocês. Perdoem que a gente não conseguiu mais uma vez ler todos os comentários, mas vocês são sempre muito bem-vindos e bem-vindas. Foi muito bom estar com vocês e a gente espera vocês de novo na quarta-feira que vem para a gente continuar essa prosa. Saulo Pamonha, nosso grande amigo, massa demais. Beijo. Beijo para todos Saulo, que bom. vocês. Saulo, que bom. Forte abraço aí, Saulo, que bom. Tudo de bom para vocês. Muito obrigado por estarmos juntos, né? Boa noite, amigo Vicente aí. Beijão aí, Jocasta. E tamo juntos com a gente. Quarta-feira que vem, estamos na área e vamos que vamos. Vamos prusiando, vamos nos fortalecendo. Vamos sair desse outro lado de lá e sair dando rabo de arraia para a gente reconstruir esse trem o mais rápido possível. Né? Isso. Vamos que vamos. Boa noite. Valeu. Beijo. Beijo para Tchau, minha mãe tchau. que assiste sempre depois. Tchau, mãe e o Bento. Tchau, beijo. É. Tchau, tchau, Abraço, Ana gente. Maria. Tudo de bom. Tchau, tchau.